é muito mais complexo, né? Porque você vai estar querendo fazer o trabalho de gestor e como o Perini bem colocou, Uhum. ele ali tá com uma equipe de 40 pessoas para analisar ações e tudo mais. Só que qual que é a desvantagem, digamos assim, desse fundo ao invés de você fazer diretamente? É que você vai ter um custo lá, né? Normalmente fundos de ações vai ter 2% ao ano, Uhum. mais uma taxa de performance, né? Que ele vai cobrar 20% sobre o que exceder o principal índice de referência, aquele que ele está buscando bater, que normalmente é o Ibovespa, né? Uhum. Então, pô, às vezes se é um fundo muito bom, você tem um custo ali considerável. Talvez como é que você pode reduzir isso, mas Gui, sem eu precisar estudar a fundo, caso a caso, escolher as melhores ações, que dificilmente, realmente, você não vai conseguir superar os gestores a médio e longo prazo. É fazer isso através de uma casa de análise, né? Então, poxa, você tem no mesmo modo a equipe lá analisando as ações, te recomendando, né? Uhum. Só que você não vai pagar uma taxa de administração muito alta, uma taxa de performance sobre o que exceder o Ibovespa. Então é um modo de você terceirizar, digamos assim, também a Uhum. escolha das ações, o estudo, os fundamentos, mas você não arcar com um custo de 2% ao ano, né, para escolher essas ações para Uhum. você. Vamos falar então o seguinte, tem 3 formas aqui de a gente começar a investir, né? Eu posso usar um fundo, eu posso ter uma casa de análise, né, uma research, ou Uhum, posso eu escolher as ações diretamente. Vamos começar pelo fundo. Vamos assumir que não tem uma melhor ou uma pior forma de a gente aplicar. Vamos pensar em prós e contras. Se eu fosse falar de fundos de investimentos, o que são os prós e contras para vocês de investir num fundo? Um cara que tem, sei lá, quantos anos de mercado na Uhum. sua frente, investindo seu dinheiro. Esse é Perfeito. um Um pró, com pró. certeza. Bom, tem essa questão do pró, a outra seria uma facilidade, porque vários fundos permitem o ingresso com R$ 100, por exemplo, e aí o Thiago deu o exemplo da Arca com 430. Imagine um fundo que replique a Arca. É uma ideia bem interessante. Aliás, Aliás. olha, Uma poderia ideia ser bem uma boa interessante. ideia aí, né? Então imagine isso, e que você possa fazer a mesma estratégia com R$ 100. Isso é muito bom. Simplificação e acesso é um Sim. outro ponto que você tem. Agora, em termos de desvantagem, eu vejo o seguinte: a gente adora ter o controle das coisas, né? Então, pensa em você em um carro. O carro ele é muito menos seguro do que um avião. Mas se você tá no banco do carona de um carro, muitas vezes você tenta dirigir o carro. Quando alguém vai frear, você freia junto. Uhum, é Você quer ter verdade. a sensação de controle ali. E essa sensação de controle faz bem pro ser humano, né? Então a gente não gosta de estar fora do controle. Avião quase nunca cai, mas se tem uma turbulênciazinha, o pessoal já começa a ficar com mais medo. Sendo que a chance estatística de acontecer um acidente é muito baixa. O carro é muito mais inseguro. Mas no final das contas, você tem até experiência com ratos, que eu acho que pode ser aplicada para seres humanos. Eles colocaram ratos em 2 ambientes. Um, onde eles tinham uma rotina, e a rotina passava uma falsa sensação de controle. O rato não controlava quando viria a comida dele, mas ele sabia o horário que viria. Não controlava quando ia apagar a luz. Não controlava quando teria água. Mas tudo acontecia sempre no mesmo horário. Então ele sabia o que ia acontecer. E tinha outros ratos que recebiam água, recebiam a comida também. A luz apagava, mas era sempre horários diferentes. Então tinha mais estresse. Esses ratos viveram muito menos do que os outros na situação de controle. O investidor, quando ele tem o controle, eu acho que ele tende a ficar mais tempo aplicado em comparação com o fundo, que quando o mercado cair, o investidor sozinho ou o fundo vão cair junto, só que no fundo ele tem uma tentação maior de querer resgatar. E quando ele resgata num momento ruim, né? E aí eu acho que a desvantagem é não ter o controle daquilo totalmente. Porque o gestor é muito bom quando ganha dinheiro. Quando o cara perde, todo mundo pensa, será que ele perdeu a mão? uhum. E aí vai querer Verdade. tirar. Mas o gestor, ele tem uma comunicação com os cotistas aí nesse caso, né? Sim. De qualquer tipo de Mas nem oscilação, sempre, né? cara, depende. Tem gente que não gosta de ter esse contato. Tem umas cartas mensais e tal, mas nem toda gestora ela tem uma proximidade do cotista tão grande assim, né? Eu tenho ação e fundo que eu tô lá no R lá. Cheguei e-mail, eu nunca li. Não, Então, mas, tipo, Mas aí a culpa é sua, então. Então, isso eu falando, é porque eu não quero essa proximidade. Eu Ah, acho é que tá. você que não quer a proximidade. Não, Você tá falando... eu acho que o cara tá bem, tá lá, tá tudo certo, até porque não tá Tá dando tranquilo. prejuízo, entendeu? Mas, e entendi. no fundo tem outro ponto também, mas aí varia de fundo para fundo, né? Porque o investidor pessoa física, ele tem algumas vantagens tributárias. Tem isenção em alguns ativos, 35 mil para cripto, 20 mil para ações, 20 mil para ouro, tudo isso mensal. E quando o cara tem prejuízo, ele pode compensar, né, o prejuízo. Ele pode usar o prejuízo para não pagar imposto em lucros futuros. Fundo também tem várias vantagens, né? Fundo de debênture incentivada não paga imposto. Previdência, tu deixa de pagar imposto agora para pagar só lá na frente. Eu acho bem interessante. Fundo de Vantagem previdência é sucessória. Agora, tem uma classe de fundos que eu acho que do ponto de vista tributário perde muito, que são os multimercado. Eu não gosto de multimercado por conta de questão de imposto. Porque enquanto numa previdência,
eu vou pagar imposto só uma única vez quando eu for resgatar o dinheiro, e uma alíquota mais baixa, no meu caso, que uso uma tabela regressiva, eu vou pagar 10% daqui a 10 anos, por exemplo. Se fosse um multimercado ao longo de 10 anos, eu pagaria imposto 20 vezes, porque todo final de maio e de novembro tem o Come Cotas. Uhum. Então, acho que quando você fala de fundo, acho que um dos principais benefícios é justamente esse. Imagina, como eu invisto sempre sob a ótica da Arca, eu rebalanceio muito meu portfólio. Toda vez que eu rebalanceio com lucro, eu tenho que pagar algum tipo de imposto. Cara, no longo prazo, daqui vai dar um efeito muito grande, porque quando eu pago imposto, esse dinheiro vai para o governo e eu nunca mais olho esse dinheiro. Ele volta para você como benefícios, Thiago. É verdade, não posso Não pode cuspir falar no isso. prato que eu comi, né? Exatamente. É muito benefício que eu recebo. Então, quando você tem um fundo, geralmente um fundo de ações ou um fundo de previdência, algo que não é um multimercado, eu vou acumulando esse imposto, eu vou tendo rentabilidade sobre ele até o final. Então, para quem tem estratégia de rebalanceamento, isso aqui é muito bom. Outra coisa também é você poder acessar muitos produtos com pouco dinheiro. Então, cara, às vezes você põe R$100, com R$100 você compra, sei lá, 100 ativos diferentes, Não, entendeu? em mercados que a gente, como pessoa física, não Nossa, consegue. Cara. Eu tô errado. Como é que você fica vendido em título público como pessoa física? Não consegue. Então, eu não sei se eu tô errado, mas o fundo também tem aquela parada de, por eles terem muito dinheiro, eles conseguem comprar produtos que eu com, sei lá, R$1.000 jamais conseguiria comprar. Com Os certeza. caras juntam dinheiro de um monte de cotização. Não, e a negociação também é diferente, né? Porque você vai lá na corretora, você tem uma taxa. Aí o fundo vai, ó, tô com 100 milhões para alocar nessa renda fixa. Aí você Aí os pega caras uma... já reduzem a taxa. O Gui já fez parte de gestão de fundo, né, cara? Sim. Você tem acesso a umas mordomias, assim? Não, total, né? Acho que você, como. Vamos supor que você vai comprar um CDB de um grande banco, de uma instituição financeira. Pô, você tá falando de negociação de 50 milhões, de 100 milhões, de 200 milhões em um CDB, em uma debênture, né? Então você consegue taxas muito mais atrativas normalmente para fundos do que como pessoa física diretamente. A não ser que instituições financeiras estejam com alguma campanha de captação, né, oferecendo taxas atrativas, o que, no final das contas, está se tornando muito comum. Né? Então, você tem um CDB hoje da XP 230% do CDI. Cara, risco XP 230% do CDI. Nunca que, como fundo de investimento, eu consegui um CDB pagando 230% do CDI Só com que- risco igual ao da XP. Só né? que eles botam um limite lá de tipo 5 4 mil, mil 10 reais, mil. Exato. Porque não 3 tem como meses, deixar você botar 1 milhão nesse Mas, CDB. por né? E exemplo, 3 meses também. Mas, por Exatamente. exemplo, tinha uma LCA do Itaú pagando 96,5% do CDI com liquidez diária. Sabe quando que eu conseguiria loucura. isso no fundo de investimento? Você tá Nunca. Mas acho que uma Cara, grande isso vantagem do prova que a fundo... aquisição tá mais difícil. Os caras estão mesmo. pegando o CAC e dando de qualquer jeito, assim. É, Vai, exatamente. tome Antes um era café aqui taxa na... zero, agora já tá te dando Tome um a café aqui na taxa nossa de agência e volta. ganhe R$100. Mas eu acho que tem um ponto muito legal com o fundo de investimento. É, cara, para você fazer a declaração do imposto de renda investindo somente via ativos, é complicado. Porque você vai lá numa parte de ações. Ah, eu tenho que ter 10 a 15 ações. Aí na parte de renda fixa eu tenho entre 10 e 15 títulos. Aí na parte de fundos imobiliários eu tenho de 10 a 15. Cara, a sua declaração do imposto de renda vai ser meio complicada. Além do que É várias verdade. corretoras. Né? Cara, um ponto muito negativo de fundo pra mim, cara, e sempre foi, assim, é o preço. Por quê? Porque, cara, é como se você tivesse vários produtos muito bons, assim. Então, imagina que você, sei lá, vai no mercado. Aí você tem um Lindt. Lindt é top. É uma cesta básica incrível. Chocolate. Lindt um chocolate Lindt. Sabe aquele vermelhinho que você morde e faz... Aí cai um caramelo, assim, ele... Sei. Perfeito. Muito bom. Cara, é um negócio de Ele- outro planeta. Cara, é não sei lá, um algodão, assim, É uma coisa... Quando ele desce, Né? ele fala Algodão assim... cremoso. Ele é né? macio, né? Ele fala assim, ó, tá tudo bem. Sabe? Fica tranquilo. Isso, ele É. fala, tá tudo bem. Desce assim. Você pode consumir como se fossem comprimidos, né? É isso daí. Exatamente. E aí, cara, aí você tem outro chocolate. Já viu aquele chocolate do guarda-chuvinha, mano? Nossa. Lembra disso aqui? Sim. Que não é chocolate. Eu gosto dele porque me lembra a infância. É isso, Mas se você for comer hoje, no seu nível hoje, você Fica não vai ter a manha de comer isso daí Gosto mais, de cara. azeite no céu da boca, né? Porque gosto... Thiago, não me desafie. Ah, cara. Eu gostaria de comer um. Cara, Um guarda-chuva. Mas eu prefiro o Lindt, Não, lógico. bom gosto não retroage. Isso é que eu aprendi. Bom gosto não retroage. Não, Não. tem como você começar a tomar uns vinhos de R$1.000, Você 10 come- mil O reais. mesmo Você chocolate. comeria, você comeria um e fala assim, gosto de infância. Eu não sei como você fala assim, eu acho que eu não quero mais. Já deu de Pô, minha infância. minha já infância deu. não era tão boa assim, né? O cara para. É. Esse daí do guarda-chuva é aquele mesmo que vem na bolinha de futebol também, É, né? bolinha de futebol. Tem que é uma bolinha de futebol. Isso é, não é né? chocolate, sabia, né? Geralmente não é chocolate. É um óleo, Não, né? Gordura não, vegetal chocolate. hidrogenada com corante caramelo. Mas não tava escrito que era chocolate, que eu vou falar, né? Tava Não, escrito cara, no lugar? Repara, quando na embalagem tá escrito sabor alguma coisa, é porque não tem o suficiente lá de manteiga de cacau, sei lá o que é pra ser chocolate. Aí o que eu tô querendo dizer? É porque aí você chega, você tem o guarda-chuvinha aqui, você tem um Lindt, eles estão sendo vendidos pelo mesmo preço, velho.
Tá Você entende? bom. O mercado de fundos é exatamente isso. Você tem um monte de fundo que é 2% de administração com 20% de performance, só que aí você tem que você tem uma equipe de 100 pessoas do MIT trabalhando, o outro que você tem 3 pessoas que começaram o fundo trabalhando, e os fundos completamente diferentes estão sendo vendidos pelo mesmo preço. Então, isso que sempre me incomodou no mercado de fundos. Produtos diferentes sendo vendidos pelo mesmo preço. Então, não é que está tudo caro, nem que está tudo barato. É que você vai precisar discernir sobre qual de fato é um bom produto, né? Então, isso sempre me incomodou, cara. Perfeito. E falta clareza de informação. Você não Falta. consegue. Você entra na plataforma da sua corretora de investimento, você não consegue saber qual que é, tem uma equipe bem qualificada para fazer a gestão Não e tem. o preço. É, ali. Não, isso não é e o simples, número não. de opções também, se o pessoal não sabe o que comprar na bolsa, que tem, sei lá, 500 empresas, fundo a gente tem o quê? Uns 20 mil no Brasil? Exato. Não tem aquele negócio também que, tipo, Tem mais fundo que ação, que os, loucura, ca- né? os caras, às vezes, tipo assim, o fundo tá indo mal há um ano inteiro. Aí eles trocam uma letra no fundo, aí repagina tudo e o fundo nasce do zero Eles vão de matando novo. o fundo, né? O histórico, porque como o fundo geralmente Faz um capta... rebranding. O né? rebrand do fundo. O fundo geralmente capta quando tá com histórico bom. Aí tá com histórico ruim, o pessoal mata o fundo, cria um novo, ponto, acabou. É isso que ele faz o tempo todo. Tanto é que você tem muito pouco fundo de antes de 2008. Uhum. É Tu- verdade. Tu quebrou. Não, mas aí já é um critério de seleção, por exemplo, né? Há quanto tempo esse fundo existe? Qual é a Isso. performance de longo prazo dele? E não quer dizer que, nossa, porque o cara performa muito bem lá atrás, ele vai continuar performando muito bem. Mas a pessoa que foi competente durante bastante tempo, provavelmente Sim. vai ser competente por mais tempo, em comparação com o cara que está começando agora. Então, histórico é uma coisa boa. Tem uma outra coisa de fundo também que eu acho interessante. O Gui adora renda fixa, né? E no mercado de renda fixa você tem opções que são muito simples de serem selecionadas. Você quer pegar um CDB de um banco bom, ver rentabilidade, risco de crédito